Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Deus que nós servimos é o Rei que vem. É o Rei que vem? Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, existe no mundo das ideias, preste bem atenção, gente. Ainda que os conceitos que a gente lê em livros, seja a formação gramatical e a elaboração de uma frase seja tão perfeita e tão contundente e tão impactante que nos leve a flutuar de prazer intelectual ao ler uma frase, é mera frase, ainda que expresse uma verdade. Todos os conceitos humanos sobre as coisas são meros conceitos humanos sobre a coisa, ainda que seja verdade. João Calvino disse que toda verdade é verdade de Deus. Qualquer filosofia, qualquer tipo de pensamento, ainda que a gente se sinta satisfeito ao ler aquilo, ao conhecer aquilo, a descobrir aquilo, é tudo vaidade. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Isso é muito importante em todos os campos. Em todos os campos. São os homens que criam teorias, conceitos. São os homens que desenvolvem conceitos. Quando eles são humanos, são meramente humanos. Agora, quando é a palavra expressa, escrita pelos autores das Sagradas Escrituras, ou reproduzida a partir da fala de Jesus Cristo, aí são verdades imutáveis, absolutas, intransponíveis, irredutíveis. Essa é a diferença de alguém que é um cristão ortodoxo, um cristão reformado, para alguém que tem um outro conceito filosófico ou ideário sobre as Sagradas Escrituras. Para nós, que somos cristãos ortodoxos, reformados, para nós a palavra de Deus, ela é, em sua completude, nesses 66 livros que tem aqui, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E ela é a verdade última, primeira e última em todas as coisas. Aqueles que vieram antes ou vieram depois, com suas teorias e filosofias, são pessoas sábias, inteligentíssimas, mas são meros humanos. A palavra de Deus está acima disso tudo. Seja do direito, seja da filosofia, seja no campo da teologia,
seja no campo da psicologia, seja no campo da medicina, nada se compara à palavra de Deus, nada. Então isso é um pressuposto que você tem que encarar tudo. Nós antes víamos como eu estou vendo agora, vocês não conseguem olhar para os meus olhos, mas eu estou vendo vocês tudo embaçado aí, tudo embaçado. Então o muito conhecer, o muito saber, é mais ou menos isso. Eu estou vendo vocês tudo embaçado, mas então a gente coloca a lente da palavra de Deus. Agora está tudo claro, tudo translúcido. Estou percebendo os detalhes na sua face. Isso é a palavra de Deus, é a lente da palavra de Deus, certo? Diante de diversos conceitos que foram inventados na vida humana, um dos conceitos é o materialismo. O materialismo é bem antes do filósofo Demócrito, né? Demócrito foi quem desenvolveu a teoria tomista, que definiu que toda a vida humana é composta de matéria, tem um átomo, e dentro do átomo existem seus elementos. O materialismo é bem antes de Demócrito, mas Demócrito é conhecido como aquele que conseguiu, através da teoria dos átomos, estabelecer esse conceito de materialismo com mais solidez. Ele era um filósofo pré-socrático, e ele desenvolveu essa filosofia e essa tese, em certo sentido, em combate à filosofia naturalista, ou idealista, ou espiritualista. O materialismo, ele é um conceito, é uma concepção filosófica que diz que a origem e a existência humana vem de uma condição concreta, que é a matéria. Nada existe se não for a partir de matéria, algo que possa ser visto, tocado, palpado. Então esse pensamento é um contraponto ao conceito filosófico idealista e espiritualista. Epícoro, Aristóteles e tantos outros nomes da história humana contribuíram para a filosofia materialista. Na Idade Média, com o poder da igreja dominando todas as áreas do conhecimento, os conceitos materialistas não tinham espaço de forma pública, ainda que nos corredores das academias na Idade Média, as pessoas estudavam e liam os pensamentos materialistas. Mas pós-iluminismo, renascentismo, pós-reforma protestante, um personagem da história humana chamado Francis Bacon, ele escancara e critica a filosofia idealista, abraçando a filosofia materialista. E a filosofia materialista, após o renascentismo, ganha muito mais destaque num personagem que é muito controverso, na verdade em dois personagens muito controversos, e um deles se destacou, que foi Karl Marx, no século XIX, e seu amigo Friedrich Engels. Karl Marx e Friedrich Engels foram aqueles que desenvolveram a filosofia materialista histórica, que teorizaram esse tipo de pensamento e introduziram no seio da sociedade, em específico a sociedade francesa. Eles eram alemães e introduziram isso na sociedade francesa e se tornaram, Marx, né, se tornou o pai do materialismo dialético e também chamado de o pai do comunismo. Nós não cremos no materialismo, pois o materialismo filosófico e histórico, ele é um conceito humano que exclui Deus do processo humano. Na ideia do materialista histórico, Deus não existe. Tudo que existe
é matéria. E aí, por esse motivo, nós não somos materialistas, no conceito filosófico, materialistas históricos. E aí nós, ao longo da história da humanidade, nós conseguimos observar dois tipos de materialismo, em específico no cristianismo, nós conseguimos observar dois tipos de materialismo. Aquele materialismo que não tem Deus e o materialismo religioso. O materialista ateu, ele nega a existência de Deus, nega a criação, a queda, o pecado, ele nega a alma ou o espírito, ele nega a divindade de Jesus Cristo, ele nega a salvação. O materialismo ateu, ele nega a condenação eterna, a vida no além, a ressurreição dos mortos, ele nega a vida eterna e nega também coisas como oração, comunhão com Deus e o temor do Senhor. Por isso que o materialismo histórico, ele é antibíblico, é anticristão. Um cristão verdadeiro, um servo, um eleito por Deus, não acredita e não pratica as filosofias de Karl Marx. Por quê? Porque eles são anti-Deus. Deus não existe. Tudo que existe no processo, seja histórico, seja social, seja filosófico, é a matéria. E tudo se explica a partir da matéria. Só que existe o materialismo religioso. O materialista religioso é aquele que aceita tudo que o ateu nega, mas produz uma vida unicamente para os gozos dos bens materiais. Ele acredita em Deus, ele acredita no céu, acredita na criação, acredita na queda, acredita no pecado, acredita que existe alma, que existe ou espírito, acredita em Jesus Cristo, acredita que há salvação, acredita que há inferno, que há céu, acredita que há vida eterna. Mas o coração dele e o prazer dele está nas riquezas e nos prazeres desta terra. E é sobre isso que Jesus está falando. Nesse texto aqui, é sobre a relação do homem com o materialismo. É a relação do homem com as riquezas, com o dinheiro, com aquilo que ele pode possuir aqui na terra. Cristo vem colocar aqui, e como nós vimos, Demócrito é antes de Cristo, Epícoro é antes de Cristo, Aristóteles é antes de Cristo, e esses conceitos materialistas já estavam presentes e sendo debate em diversas culturas, em específico no mundo grego e no mundo romano. Então Jesus, ele pregando o Sermão do Monte, depois que ele ensina os seus discípulos como eles deveriam orar, depois que eles ensinam como os seus discípulos deveriam jejuar, e é interessante que Jesus, você observa no Sermão da Montanha, que Jesus ele coloca um contraponto. Quando for fazer isso, não seja igual certo tipo de pessoa. Quando for fazer aquilo, não seja como os fariseus. Como for fazer isso, não seja como os fariseus. Ele sempre coloca um personagem real da vida humana dos seus ouvintes para contrastar com o comportamento que é exigível daqueles que são crentes, daqueles que servem a Deus. Então, nessa noite eu quero falar com vocês sobre esse texto de Mateus, Deus versus a riqueza. Cristo aqui aponta como nós devemos nos relacionar com a riqueza. A primeira lição, e eu gostaria de extrair algumas lições, a primeira lição que eu quero extrair aqui desse texto é que Jesus, ele estabelece um mandamento. Qual é o meu relacionamento com o poder, com a riqueza, com o dinheiro, com coisas? Qual é o meu relacionamento? Jesus estabelece aqui, a primeira coisa que ele estabelece é um mandamento, é uma ordem. Olha na Bíblia o versículo 19.
não acumuleis. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Jesus, aqui, quando você não entende o contexto da passagem, você deve pensar assim, que Jesus está condenando a pessoa a ser rica. Não, Jesus não condena ninguém que seja rico. Jesus não impede que eu seja rico, que você seja rico, milionário, bilionário. Esse não é o X da questão. Se você ler o Antigo Testamento, todas as promessas para o povo de Deus no Antigo Testamento era que eles seriam prósperos numa terra que manasse leite, que manava leite e mel. Era prosperidade territorial, prosperidade bélica, prosperidade financeira, riqueza. A oração que Davi faz, que foi lida pelo nosso irmão, o presbítero César, agora, em Crônicas, é uma oração que é precedida por milhares e milhares de quilos de ouro que os cidadãos de Israel trazem para Davi, para que ele pudesse compor o tesouro de Israel para construir o templo, que depois é construído por Salomão. Eles fazem, né, a gente gosta muito de carneiro aqui, eles matam 1000, olha aí o texto. Qual foi o texto? 1 Crônicas, capítulo 29. Olha o texto aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Continua. Versículo 21, capítulo 29, versículo 21. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1000 bezerros, 1000 carneiros. Eita, festa boa, hein? 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações. E olha só o que o autor faz o registro aqui, versículo 28. Davi morreu em ditosa velhice, cheio de dias, e de quê? Para que a Bíblia vai dizer que o homem é rico, se o próprio Deus é contra os homens amarem as riquezas, a juntarem riqueza na terra? Porque o autor fez questão de dizer que ele morreu cheio de dias, riquezas e glória. Por que isso? Porque Davi sabia se relacionar com as riquezas que Deus havia dado para ele. É isso que Jesus quer ensinar. Jesus quer ensinar como eu e você devemos nos relacionar com riquezas. Você pode ser que você nunca será um milionário. Esse não é o X da questão. A questão é como você se relaciona com isso. Jesus aqui, ele está condenando o materialismo religioso. Sabe qual é o exemplo do materialismo religioso? Um dos exemplos é o consumismo. Pessoas que consomem aleatoriamente, sem propósito nenhum. Consome por consumir, compra por comprar. Vocês já viram que, desde que a gente é criança, a gente chega num balcão, não sei se você lembra disso, que tem a minha idade, 40, 43, 44 anos, você chegava no balcão de uma venda, era um balcão separado, né, da parte interna da venda, e tinha em cima do balcão uma bola de vidro, cheio de pirulitos, balas, chicletes, né, e ficava girando, não é? Aquilo ali veio dos Estados Unidos, após uma pesquisa em que os Estados Unidos fez, que é a denominada compra por compulsão. Você vai na venda, a mãe mandava você, vai lá comprar 10 pães, menino. Aí você comprava 10 pães, sobrava um trocadinho, a primeira coisa que você olhava é para aquela bola maravilhosa de vidro, cheio de balas, pirulitos e chicletes.
E você, dá para comprar quanto aí? Você não sabia nem quanto dava para comprar, você não sabia nem noção de dinheiro. Aí o homem da venda lhe dava 3 balas, tu botava no bolso, uma na boca, e saía feliz da vida, voltando com os pães para casa. Antes, na farmácia, era um balcão de vidro assim, e você não tinha acesso aos medicamentos, não era isso? Vocês lembram? Você tinha que pedir para o farmacêutico ia lá dentro, trazia o medicamento. Hoje não, os medicamentos é tudo como um supermercado. Os medicamentos estão tudo à disposição para você comprar. E quando você chega no caixa, tem chocolate, tem pirulito, tem sorvete, tudo na farmácia. É refrigerante, é suco, é leite, é whey, é não sei o quê. Não é mais uma farmácia, é um mercado. Estive em Macapá recentemente, tem um nome lá de uma farmácia chamado o Mercadão dos Medicamentos. Eu disse, isso devia ser proibido. Trata o medicamento como um produto que a gente compra toda hora, como vai no mercado. O que Jesus está combatendo é o consumismo. O que Jesus está combatendo também é a preocupação exagerada com as necessidades básicas de aspectos exclusivamente material. É o que ele fala, olha aí, no texto base, capítulo 6, versículo 25 e 34. Ele vai ensinar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Ele vai dizer, você que anda aí preocupado em comer, beber e vestir. É sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele está nos ensinando que viver nesse mundo implica em usar tudo o que você possui com a finalidade de aumentarmos o nosso tesouro no céu, sem nos importar se estão em pauta as nossas posses materiais, os nossos dons, as nossas propensões. Jesus, ele quer saber, seja você um homem muito próspero nesse mundo, seja você uma pessoa que viva com salário mínimo, ele quer saber se aquilo que você tem, se naquilo onde você está colocando as suas expectativas, é em dinheiro, em bens, em coisas, ou se você está colocando a sua expectativa somente nele, que é o Deus de todas as coisas. Jesus, ele está nos ensinando que o materialismo, seja ele ateu, seja ele religioso, é uma destruição, não te conduzirá a nada. O materialismo ateu, sem Deus, se prolifera nos países comunistas, e o materialismo religioso se prolifera nos países capitalistas. E o evangelho, ele não é nem comunista nem capitalista. O evangelho é a palavra de Deus, é a verdade, é o pão da vida, é a subsistência, é a água viva, é a subsistência do ser humano. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não se encaixa em nenhum conceito filosófico humano, ainda que os homens estudiosos o façam, mas ela não se encaixa, ela é a palavra de Deus. Os servos de Deus, os discípulos de Jesus, eles seguem os mandamentos de Jesus. Ele não segue a cartilha dos idealizadores, dos ideólogos. Ainda que a gente tenha na história da nossa igreja homens proeminentes, a quem nós lembramos em gratidão por Deus os terem levantado ao longo da história da igreja, como Martinho Lutero, John Knox, Ulrich Zwingli, João Calvino e tantos outros pastores e líderes, Asbel Green, Simonton, tantos homens, D.L. Moody. Mas nós não veneramos esses homens, só reconhecemos a sua importância na história porque eles foram grandes homens, segundo a palavra de Deus. Jesus está estabelecendo a ética aqui nesse texto. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. É a ética do reino de Deus. Nós estamos falando sobre isso já desde o mês passado. É o modus vivendi de seus irmãos. É a forma de vida diferente do mundo.
O mundo abraça essas coisas, o mundo se agarra a esses conceitos humanos falidos e que se destrói com a traça, com a ferrugem. Mas os discípulos de Jesus se agarram à palavra de Deus. O homem, meus irmãos, ele não só acumula ouro, é por isso que Jesus não está falando necessariamente de riqueza, porque o homem não só acumula ouro ou prata, o homem acumula outras coisas também que se torna para as pessoas o seu tesouro na terra. Se torna o seu tesouro na terra. Nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos e não temos a capacidade de dar um passo em direção à pacificação, ao perdão. Muitas vezes o nosso tesouro na terra é ser orgulhoso demais, nariz empinado demais, soberbo demais, altivo demais. Mesmo diante da realidade daquilo que Deus diz o tempo todo, os altivos serão abatidos. Às vezes a nossa riqueza são os nossos pontos de vistas. Tem pessoa que se agarra tanto no seu ponto de vista, conheceu algo, amou tanto aquilo a ponto de se agarrar no seu ponto de vista, que o seu ponto de vista é tudo o que ele tem para existir. E que se alguém falar algo contra o seu ponto de vista, ele acha que isso é anátema. E então isso jamais pode ser dito, algo contra o seu ponto de vista. Muitas pessoas possuem paixões. Às vezes a riqueza é sua paixão por algo, sua paixão por seu time de futebol, sua paixão por videogame, sua paixão por jogo de bola, sua paixão pelo seu instrumento musical, sua paixão por aquela pessoa. Às vezes a riqueza que lhe prende, onde você deposita toda a sua confiança e expectativa, são suas paixões. Às vezes as riquezas onde você coloca a sua esperança são pessoas. Às vezes você confia mais no seu filho do que em Jesus. Às vezes você depende mais do seu pai do que de Jesus. Às vezes você depende mais de sua irmã do que de Jesus. Às vezes você depende mais do seu patrão rico, de sua patroa rica do que de Deus. Às vezes, essa riqueza que Jesus está falando são pessoas. Tudo em torno dessa ideia. O que Jesus diz? Não acumuleis. Não acumuleis. Eu estava assistindo esses dias, a Werli me mostrou uma série que fala dos muquiranas. Quem já assistiu Muquiranas? Meu Deus! É o retrato do tipo de pessoa que Jesus está combatendo aqui. Um dos casos, a mulher, vários apartamentos em São Paulo, saía de casa catando comida no lixo, vários apartamentos alugados, porque todo o dinheiro dela era para comprar outros apartamentos. E ela saía catando comida no lixo, limpando frutas, verduras, para levar para casa para comer. Usar mais de uma vez absorvente. Usar mais de uma vez papel higiênico. Já vi gente doida, mas como nessa reportagem parece brincadeira. Parece brincadeira. Será que nós estamos tão amealhados a este mundo, que estamos muito mais focados nos nossos tesouros da terra? Será? Jesus deu uma ordem: não acumuleis para vós tesouros na terra. Mas o que você faz com a riqueza que você tem? Como é que você canaliza a sua riqueza? Isso é importante. Então Jesus,
ele apresenta para os seus discípulos, e mais uma vez, ele não estava falando aqui para a multidão, ainda que houvesse uma multidão escutando ele está falando para os seus discípulos, ele está falando para crente, como eu estou aqui pregando para você e para mim, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, corta para frente e corta para trás também. Não pense que quem prega é porque é impecável, não. Antes dela doer na sua carne, já doeu na minha. Porque eu li isso aqui, estudei, li livros, comentários. Por que Jesus diz isso? Não amontoeis, ou digo, não acumuleis tesouros na terra. Por que foi que Jesus deu essa ordem? Por causa da lógica. E ele traz essa lógica. Observe o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. A segunda lição que eu aprendo aqui é que Jesus ele estabelece a razão pela qual não se pode acumular tesouros na terra. Os tesouros materiais, ou os tesouros humanos, os tesouros relacionais, não perduram. São passageiros, são transitórios, são efêmeros. Jesus aqui, ele grita aos borbotões, aos seus discípulos: todas as coisas se caracterizam pela fluidez, pela transitoriedade. Todas as coisas um dia passará, ou passarão. Em Mateus 24, 35, Jesus ele diz, o que ele diz? A única coisa que não vai passar. Mateus 24, 35. Abra a sua Bíblia. Só folheie algumas páginas aí. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é eterna. Todas as coisas são decadentes. Todas as coisas são facilmente esquecidas. Tudo passa. Eu separei umas imagens, mandei para o Ministério de Mídia. Separaram aí? Olha só como as coisas elas são decadentes. E não muito longe. E não muito tempo. Pode projetar. É projetando na ordem que eu mandei, por favor. Quem é que sabe o que é isso aí? Alguém vê isso mais em algum lugar? Passa aí de novo. Próxima foto. Quem é que sabe o que é isso? Só a galera que tem 40 anos e 30 anos que sabe o que é isso aí. 30 e 40. Tamaguchi. Quem lembra disso? Era um bichinho que você dava comida, dava não sei o quê, dava não sei o quê. Quem é que vê criança brincando com Tamaguchi hoje? Passa. Quem é que sabe o que é isso? Só a galera das antigas aí, os meninos novos ficam olhando, não dá nada isso. É um bonequinho, é o esqueleto do He-Man. Os jovens lembram desse esqueleto, Eliseu? Lembra desse desenho? Você assistiu He-Man? Ah, por causa da TV aberta. Sabe quanto está esse boneco aí? Eu fui buscar essa foto, está R$300 um bonequinho desse. Que é escasso, é raro. Passa aí a foto para mim, por favor. Quem sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Isso é um Atari, um videogame, anos 80. Pode passar. Alguém compra um Atari no meio da rua aí? As coisas passam. Quem é esse personagem aí? Quem é esse personagem? Vocês sabem quem são? Quem é ele? Quem sabe quem é ele? Sabe? Sabe quem é ele? É uma foto muito comum do início, do final do século XIX, início do século XX.
Isso é Alexander Blackford, cunhado de Asbury Graham Simon, que veio para o Brasil 2 anos depois para plantar as igrejas no estado de São Paulo. As pessoas também passam, a gente esquece das pessoas. Pode passar a foto aí. Quem é esse aí? Quem é esse? No meu tempo de seminário era um homem muito falado, isso chama Boanerges Ribeiro, foi presidente das igrejas presbiterianas do Brasil em 3 mandatos consecutivos nos anos 70. Boanerges Ribeiro, morreu em 2003. As pessoas são esquecidas, tudo passa, as coisas passam, a riqueza passa, a vida passa, as pessoas passam, tudo entra em decadência. Pode passar, tem mais fotos? Tem não, né? Quem é que lembra o que é isso aí? Duvida esses meninos novos saber o que é isso aí. Entrasse em casa, depois que a mãe passava isso na casa, que eu queria ver você ficar com a perna. Quem é que usa isso hoje ainda? A não ser aquelas grandes empresas, grandona, né? Mas toda casa tinha uma dessa antes. Tudo passa, irmãos. Pode fechar. Na medida que o tempo passa, as coisas deixam de nos satisfazer. Nós que passamos pela transição da fita, usava o Walkman, depois veio o CD, aí tudo que a gente queria ter era CD, né? Aí depois do CD veio música digital, MP3. Aí na época do CD era o Discman, né? Aí depois o MP3. Aí hoje o sonho da galera é ter uma assinatura do Deezer, do Spotify, né? Que antes a gente tinha que separar uma estante com vários discos, várias caixas com várias fitas, várias caixas com CDs, e ai de quem pegasse no seu CD. Hoje a gente precisa só de uma conta na nuvem, nem de aparelho a gente precisa, a gente pode logar ela em qualquer lugar, a gente tem lá milhões e milhares de músicas. As coisas passam. As coisas nos satisfazem rápido demais. Hoje eu tenho um celular de última geração, mas amanhã lança outro, eu já não estou mais gostando desse, eu quero mais novo. Por isso que sempre nós estamos atrás de coisas novas. As coisas são decadentes, facilmente esquecíveis e perecem. Uma flor arrancada ali do chão, ela rapidamente murchará. O homem mais saudável do mundo morre. Quem aqui que não pensava na morte de Silvio Santos? E ele faleceu no dia de ontem. Um homem que sempre esteve nas TVs dos brasileiros aos domingos. Um homem conhecido como o homem do baú, um homem empreendedor, um homem judeu, temente a Deus e vários atributos, adjetivos. Tudo passa. Tudo passa. É isso que Jesus nos mostra. Versículo 19, o que diz? Tudo vai ser corroído pela traça, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Na vida, há muitos ladrões, as enfermidades, os negócios mal sucedidos, um colapso industrial, um colapso financeiro, uma pandemia global, uma grande guerra. Há diversos ladrões, a morte. Os ladrões escavam e roubam. Você não consegue impedir que o tempo, que a traça e que os roubadores adentrem na sua história e tire as coisas materiais de você. Não se pode impedir. Mas Jesus apresenta um lado positivo.
o que ele fala no versículo 20? Olha aí o versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros onde? No céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Acumulem para vós tesouros no céu. É um contraponto àqueles que acumulam tesouros na terra. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro fala sobre as coisas que nos estão reservadas no céu. O que diz? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Leia esse texto e marca. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a herança dos céus. Paulo também escrevendo aos Coríntios, abre a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Paulo diz sobre as coisas visíveis e as coisas invisíveis, estabelecendo um contraste. Não atentando nós nas coisas que se veem, não se atentem ao materialismo, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. São eternas. Essas são as verdades celestiais. São imperecíveis, são imutáveis, são eternas. Tudo o que nós juntarmos no céu está protegido contra ladrões, está protegido contra a traça. O céu, ele é invulnerável. O céu está protegido por Deus. Por quê? Porque o próprio Deus guarda a nossa riqueza, guarda o nosso tesouro. Os prazeres espirituais que não são consagrados no materialismo, os prazeres espirituais que são substituídos no materialismo religioso, não possuem valor para materialistas, mas para nós crentes, aquilo que não são tocáveis, não são tangíveis, não são visivelmente percebidos, que são os prazeres espirituais, eles são invulneráveis e estão protegidos na fortaleza incorruptível do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. As promessas de Deus, que é negligenciada por aqueles que acreditam somente no aqui e no agora, elas são imutáveis em relação ao seu povo. Paulo fala sobre essas bênçãos em Romanos, no capítulo 8, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. 8, 38 e 39 a 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso local é o céu, que não é aceito pelo materialismo como algo real, mas crido e testemunhado por milhares e milhares de servos de Deus ao longo da história. Lá não entra o pecado, lá não entra a impureza, ali não há decadência, ali não há corrupção, ali é onde mora a vida eterna, é a luz, Deus é luz, como diz Paulo. Olha só o texto à frente, do texto básico, versículo
22, 23, é por isso que Jesus fala sobre isso. Jesus entremeia os assuntos. Ele fala, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os olhos é a janela da alma. Se os seus olhos perceber a bondade de Deus, perceber as coisas que é de Deus, aquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você consome com os olhos, jamais produzirá trevas no seu interior. Porque aquele que está em Deus tem os olhos da palavra de Deus e consegue perceber o plano de Deus incorruptível e imutável. Mas aqueles que vivem em vãs filosofias, que conduzem a sua vida pelo saber humano e se deleita nesse saber como se fosse a última Coca-Cola do deserto, esse entrará em trevas. O seu coração está em trevas porque os seus olhos só consomem trevas. É isso que Jesus diz. E se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas Deus habita na luz. E se o seu tesouro está no céu, o seu corpo é luz, os seus olhos é luz, a sua vida é luz. Olha o que ele diz: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. E aí Jesus entra num momento muito assertivo da sua orientação. O céu é a dimensão de vida, de luz, de pureza. E é por isso, é por esse motivo que Jesus, ele vem nos dizer que este é o local onde nós devemos juntar os nossos tesouros. E então Jesus nos dá a terceira lição. A primeira lição, Jesus estabelece um mandamento: não acumuleis tesouro na terra. Não coloque o teu coração nas coisas, elas passam. Jesus estabelece a razão do porquê você não pode acumular tesouro na terra. Porque as coisas passam, as pessoas passam. Porque quem acumula tesouro na terra vive em trevas, e grande treva se apodera de seus olhos e de sua mente. E ele dá a terceira e última lição. Jesus estabelece um perigo espiritual que o acúmulo de tesouro na terra pode trazer. Versículo 21, olha o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus estabelece o perigo espiritual que o acúmulo de tesouro na terra pode trazer. Primeiro, um forte domínio que essas coisas terrenas exercem sobre nós. Ele apresenta o poder das coisas. Jesus disse: onde está o teu coração, ali está o teu. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O coração é a sede dos sentimentos. É a sede do corpo humano. Ainda que ele não fique no centro, mas o coração, ao longo da história da humanidade, é o centro do ser humano. E Jesus não só fala do coração, mas ele evoca também a nossa mente. Olha o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando a gente fala em servir, quando Jesus usa a palavra servir, Jesus está falando sobre controle, sobre submissão, sobre mente. Quando você tem um coração e uma mente dominada pelos valores deste mundo, você tem uma vida espiritual prejudicada. Você não consegue agradar a Deus. Porque o seu coração não percebe o reino de Deus, não percebe a espiritualidade que deve haver em torno deste reino, em torno dessa palavra. Porque você serve a dois senhores. Você tem o coração na terra, porque o seu tesouro está na terra. E ele diz também que o perigo espiritual para quem acumula o tesouro na terra, além
do poder das coisas sobre nós, que domina o nosso coração e nos escraviza, ele fala também da sutileza de como as coisas terrenas assumem o comando dos nossos corações e nos tornam escravos. É impressionante como as coisas são sutis. Eu estou sendo rápido porque o horário está avançando. É impressionante como colocar o coração nas coisas dessa vida é sutil e nos prejudica espiritualmente. E a forma como essas coisas do mundo, a sutileza dessas coisas terrenas, a forma como elas assumem o comando dos nossos corações e nos tornam escravos. Você já ouviu aquela frase: quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Você já conheceu alguém que mudou totalmente o comportamento depois que assumiu o comando de algo? Antes era parceiro, era amigo, era gente boa, era cortês. Assumiu o poder, pisa em todo mundo, humilha todo mundo. Mudou um pouquinho de condição financeira. Tinha um irmão abençoado, se ele assistir pela internet, ele vai lembrar, que o abençoado muitas vezes me ligou 1h da manhã, 2h da manhã, com um caminhão quebrado na estrada, e lá ia o pastor pegar o carro dele e ir socorrer esse irmão. E a gente cuidava da família desse irmão, dele, da esposa. E ele era um diácono, que você podia contar com ele para tudo. Pau para toda obra. Um dia subi no caminhão dele, deu dó, cortou meu coração. A minha esposa diz: existe um ditado, um brocádio que eu aprendi desde criança: tem dó do miserável, vá para o lugar dele. Eu entrei no caminhão desse homem e fiquei tão consternado que eu lembrei dos Flintstones, de tanto buraco que tinha no solo. Eu filmei e mandei para o Luciano Huck, Lata Velha, de tanta dor que eu tive desse homem. E ele disse assim: pastor, eu preciso fazer um concurso público e sair dessa vida. Eu digo: o que você precisa? Eu estava afiado em concurso público na época, dei uns materiais que eu tinha, falei, vai lá, incentivei, dei dicas de estudo para ele e tal, e esse irmão me passa no concurso. Melhora um pouquinho de vida. O que ele faz? Não aparece mais na igreja. O primeiro passo que ele deu para o sucesso. Não aparece mais na igreja. Eu digo: ei, meu irmão, você não vai? Não, eu estou sem tempo, estou fazendo um curso preparatório, estou, né, para assumir o cargo, não sei o quê, não sei o quê. Passam 6 meses, a esposa me liga: pastor, meu marido me deixou, arrumou outra mulher lá na cidade para onde ele foi. Podia não ter ajudado o camarada a estudar. Podia ter dito: meu amigo, fica aí dirigindo esse caminhão, porque você colocou o seu coração nas riquezas desse mundo. E o seu coração virou trevas, e você se cegou, e se perdeu na caminhada. A sutileza de como as coisas terrenas assumem o comando dos nossos corações e nos tornam escravos. Nós vamos nos tornando vítima dos tesouros que a gente acumula na terra. Não só isso, os tesouros que a gente acumula na terra afetam também a nossa vontade. Nós nos tornamos escravos dele, não é isso que Jesus diz? Ninguém, versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas do seu coração. Você se torna escravo, ele afeta a nossa vontade, a gente não consegue mais fazer aquilo que a gente quer para glorificar a Deus, porque a gente ama tantas coisas, tanta riqueza deste mundo, que a gente se esquece daquilo que realmente é importante. A palavra servir, nos colocando na condição de escravos desses prazeres. O que nós fazemos é o resultado do que pensamos. Portanto, o que irá determinar as nossas vidas é o exercício de nossas vontades
e o exercício de nossas vontades é o que pensamos. E isso, por sua vez, é determinado por onde está o nosso tesouro e nosso coração. Para concluir, Jesus nos ensinando, estabelecendo o perigo espiritual que o acúmulo de tesouro na terra pode trazer, ele nos aponta a maneira como encaramos as coisas, determina o nosso relacionamento com Deus. Como é que você encara as coisas, determina o seu relacionamento com Deus. Portanto, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é muito sério. Ambos os lados exigem de nós uma entrega total. Lembra? Eu preguei sobre os dois caminhos. Não existe um meio termo. Não existe o meio do caminho. Ou é o caminho estreito, ou é o caminho largo. Ou você serve a Deus, ou você se apega àquilo que você tem acumulado nesta vida. Você supervaloriza seu carro, seu dinheiro, seu emprego, seu filho, seu neto. Você supervaloriza as coisas, em detrimento da verdadeira riqueza que deve ser acumulado no céu. Da mesma forma que as riquezas do mundo exigem total entrega, Deus também exige de nós a nossa total devoção. Abra sua Bíblia lá em Marcos, para a gente concluir. Capítulo 12, versículo 30. Jesus estava respondendo as perguntas que foram surgidas numa discussão entre os escribas. E Jesus diz, versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Deus exige de nós a nossa total devoção. Onde está o seu tesouro, meu irmão? Onde você tem depositado sua esperança, sua confiança, meu irmão? Onde está o seu tesouro?